Amém, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar o meu coração ao Senhor. Eu queria que meus irmãos também apresentassem o deles, Pai, nessa hora, para declarar que nós estamos disponíveis para o Senhor. Vem sobre nós com sensibilidade, deposita em nós o encargo de receber essa palavra e ter revelação dela. Espírito, se o Senhor não nos falar através da palavra, nós vamos sair daqui vazios. Mas eu creio que a sua palavra que sai da tua boca não volta vazia, ela vai realizar aquilo que te apraz, aquilo para que ela foi designada. Então a palavra que vamos compartilhar hoje aqui, ela vem como um alimento para nós, ela vem como vida, ela vem como poder. E nós recebemos essa palavra com alegria e declaramos que o nosso coração deseja ouvir a tua voz. Nos fala, Deus, acerca do que o Senhor quer para nós, em nome de Jesus, amém. Fala assim comigo: em nome de Jesus, eu recebo essa palavra com o coração aberto, disponível para o que Deus quer realizar. Eu coloco a minha vida à disposição do Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, e me traz direção, me dá discernimento, fala ao meu coração, porque eu quero ouvir a tua voz. Amém, amém e amém. Fala aleluia, fala oh glória a Deus. Amém, irmãos, aleluia. Bom, eu intitulei essa palavra como primeira parte do livro, que fala-se entendendo a unidade. Fala para o seu irmão: entendendo a unidade. Veja, Paulo, no livro aos Efésios, os irmãos da igreja de Éfeso, ele menciona sobre ter revelação do mistério de Cristo. E é fundamental para que nós possamos cumprir o nosso propósito em Deus e não sermos reprovados, saber e conhecer alguns princípios importantíssimos dessa revelação, que é mistério, algo que estava encoberto. Eu queria que você abrisse a Bíblia em Efésios 3, verso 3. 3, verso 3. Está dando um... Vê se não é esse aqui. Efésios 3, verso 3. Abra a Bíblia aí. Fique aberto no livro de Efésios, que nós vamos ler alguns textos dela. Olha que é importante você saber, fundamentos importantes para nós. Você precisa gravar isso no seu coração. Você tem que ter revelação disso, clareza, porque Paulo descobre algo que Cristo veio realizar no mundo, e ele vai comunicar agora aos Efésios a revelação que ele tem do mistério de Cristo. E nós vamos ver qual é essa revelação, porque nós precisamos também ter a mesma revelação, precisamos compreender pelo Espírito o que é que Cristo Jesus veio fazer entre nós. Falou aleluia. Então, verso 3 diz assim: pois segundo uma revelação me foi dado a conhecer o mistério, fala mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente, pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações nada foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber, vamos lá, que os gentios são coherdeiros, fala coherdeiros, membros do mesmo corpo, fala membros do mesmo corpo, e coparticipantes da promessa em Cristo, fala coparticipante da promessa em Cristo, por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus, que me foi concedida segundo a força operante em seu poder. Falou glória a Deus. Primeiro fundamento, primeiro discernimento do mistério de Cristo. O que Cristo veio fazer, qual o propósito, o mistério que está escondido em Cristo Jesus, que Ele veio ao mundo para
trazer para nós, e Paulo teve revelação. O primeiro mistério é que eu e você somos co-herdeiros e coparticipantes das promessas de Cristo Jesus por meio do Evangelho. Falei, eu sou herdeiro, eu sou co-herdeiro. Falei, eu sou co-herdeiro. Irmãos, o que é ser herdeiro? Vamos lá. Eu estava ministrei essa palavra hoje lá em Itanhaém de manhã. Foi um culto poderoso lá. Aqui vai ser também poderoso. Mas eu quero dizer para você o seguinte: olha só, quantos tem filhos aqui? Vamos lá, vamos pegar aqui. A dona Valquíria tem filho, tem filhas, né? Tem 2 filhas, não é isso, dona Valquíria? 2 filhas. Dona Valquíria só tem vizinhos também, não tem vizinhos? Olha aqui, dona Valquíria, você tem uma irmã preciosa aqui do seu lado, que é a Aline. Ela é joia, não é? Irmã de Deus. Ela é um bálsamo na nossa vida, não é? Irmã querida. Pois bem, quando a sua herança vai ficar para ela ou para os seus filhos? Ela não pensou 2 vezes, para os meus filhos. A Aline falou amém, amém, é para mim. Mas ela falou não, a herança é para os meus filhos. Quem receberá a herança é o herdeiro. Herdeiro é para o filho. O que essa palavra de Deus está dizendo para nós? Que nós também somos herdeiros, como Cristo é. Então as bênçãos disponíveis para Cristo estão para nós também. Fala aleluia. Então, primeira revelação, que em Cristo nós temos a mesma herança. Falei, eu tenho a mesma herança. Me diga uma coisa, o que um filho, presta atenção em mim, o que o filho tem que fazer para receber herança? Alô? O que o filho tem que fazer para receber herança? Nada. Fala para o seu irmão, nada. Fala, herança é de graça. Você precisa pagar para receber herança? Você precisa trazer alguma oferta especial, 100 para ganhar 1000? Tem que queimar a tua panela, queimar a tua geladeira. O que você tem que fazer para ganhar a herança? Nada. Mas tem um monte de lugar ensinando que para você ser abençoado, você tem que comprar a bênção. Filhos não precisam comprar a bênção. Filhos recebem a bênção por herança. Deus nos prometeu, Ele é nosso Pai. O que está disponível em Cristo está para você. Fala aleluia. Irmãos, isso tem que ser revelação. Porque olha só, presta atenção comigo. Quantos de nós, porque às vezes pisamos na bola. Quem pisa na bola aqui? Quantos de nós fica pensando o seguinte: mas vai dar errado o negócio, porque eu não fui bonzinho essa semana, eu não orei. Você está precisando ser abençoado, aí você não dizimou, você esqueceu seu dízimo em casa. E aí é a semana da entrevista e você deixou o dízimo em casa. Você falou, mas essa entrevista é amanhã, meu dízimo, e agora? Se eu não entregar meu dízimo, vai ser uma ruína, eu vou perder a vaga. Quantos de nós pensam assim? Deixa eu falar, é herança, irmão. Deus não espera nada você dá para te dar. Deus não vai te dar na troca. Deus não é um mercenário. Deus não vende as bênçãos dele. As bênçãos de Deus é de graça. É de graça. Mas tem um monte de gente ensinando o contrário, que você tem que pagar as bênçãos. Quem que me perguntou essa semana? Foi hoje. Minha filha, pai, me perguntaram sobre a água ungida. Quem falou? Foi o Dani. Pastor, me explica esse negócio. O que é água ungida? Eu falei, água ungida não existe. Por que não existe? Porque a água não mistura com óleo. Então como pode ter uma água ungida? Tenta pegar óleo e põe na água. Você põe a água no óleo e chacoalha assim, vou ungir essa água em nome de Jesus. Aí a água fica um negócio misturado. Você fala, nossa. Você espera um pouquinho, o óleo sobe, a água afunda, fica separado. Não existe água ungida. E tem gente comprando água ungida. Tem gente vendendo bênçãos. Tem gente vendendo a rosa que cura, o sal grosso que faz tal coisa, o pé do coelho, a ferradura. Daqui a pouco tem a ferradura da mula de Balaão sendo vendida. Não é verdade? Então vende-se as bênçãos que são de Deus. A verdade, ouça-me, a verdade, eu e você somos co-herdeiros das bênçãos, das promessas que estão em Cristo Jesus. Fala aleluia. Isso é a primeira coisa que você tem que saber, que você também é herdeiro. Quem é filho é herdeiro.
Pastor, Deus abençoa todo mundo? Sim, mas todo mundo é abençoado por Deus? Não, porque a bênção é para os filhos. Mas todos nós somos filhos de Deus? Não. Só é filho de Deus quem crê em Jesus Cristo como filho de Deus, porque Ele diz: ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então quem não crê em Jesus é o quê? Criatura. Criatura. Se você for olhar para o mundo, esse mundo aí fora foi Deus quem fez, e esse mundo é criação. Então a diferença de você para aqueles que não receberam Cristo Jesus como Senhor da sua vida, é que você é filho e eles são criatura. E qual é a diferença? Que filho tem herança, criatura não. Fala aleluia. Isso tem que ser revelação para você. Então, irmão, para de tentar ficar se justificando diante de Deus. Deus vai te abençoar porque Ele te ama. Ame a Deus, somente isso. Deus vai derramar graça sobre a sua vida. Você não precisa comprar nada, não precisa fazer nada. Cristo já fez o sacrifício na cruz por você. Aleluia. Isso é revelação, porque você pode ter sido salvo pela graça e estar vivendo pela lei, sentindo o peso de nunca acertar as coisas direito. Então a primeira coisa para nós entendermos do mistério de Cristo é que você já é herdeiro. Você já é herdeiro das promessas de Deus. Fala aleluia. Segundo ponto, vai para o capítulo 1, verso 22 agora, de Efésios. Olha só. Segunda revelação que nós temos que ter do mistério de Cristo. Diz assim, está projetado: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu. Ele é o cabeça, e pôs todas as coisas sob os pés do corpo, que é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo, e Cristo é o cabeça, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Segunda revelação, que Cristo é o cabeça deste corpo, que é a igreja. Fala aleluia. Não, fala para valer, pelo amor de Deus. Irmãos, você faz parte de um corpo. Você, além de ser filho, então você tem filiação, e você faz parte de um corpo. Você é um organismo vivo, é um ente. Você é alguém amado. Você é a igreja, a noiva do Cordeiro. Então deixa eu falar algo para você. Se você não compreender isso, que você faz parte de um corpo, você não se importará em dizer, ou vai estar pronto a declarar que você pode servir a Deus longe da igreja. Não pode, não dá para cortar um dedo e falar: agora você ainda é meu corpo. Dedo cortado é dedo morto. Cortou o dedo, virou cadáver, não tem vida. O que acontece com o dedo fora da mão? Não tem vida por si só. Vai ficar gelado, vai apodrecer e acabou, não serve para nada. Você está entendendo? Capite? Entrou aí, viu? Então você que às vezes fala assim: mas eu sirvo a Deus em casa. Você é um dedo fora da mão, você é um cadáver. Alguém só pode ter vida inserido no corpo de Cristo. Eu preciso estar conectado, porque quando eu estou conectado no corpo, o sangue me alimenta, me aquece, me dá vida, me dá propósito. Qual o propósito do dedo longe da mão? Nenhum. Qual o propósito das pessoas longe da igreja? Nenhum. Você só pode ser de Deus se estiver inserido no corpo de Deus. Ninguém pode dizer que é um com Deus se não for um com a igreja. E não inventa desculpa, porque Ele está dizendo isso, que Cristo, Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Se você quer falar que você é um com Deus, que você está em unidade com Deus, você precisa obrigatoriamente estar em unidade com a igreja. Fala amém. E mais, a igreja
é a tua célula, é o corpo, a expressão onde você atua. Então legal, eu falo do corpo inteiro, tem os membros, tem o tronco, tem a cabeça. Agora eu vou para a mão, um menor, uma parte menor. Agora eu consigo analisar cada parte, cada função. Você é um desses que está conectado no corpo. Você é um membro do Cristo Jesus. Você só faz parte da igreja quando você está inserido nela. Fala aleluia. Essa é a segunda revelação, então, que Cristo é o cabeça. Mas o que eu quero dizer aqui? Qual o problema das pessoas que não reconhecem isso? É porque elas não querem que Cristo seja o cabeça. Isso é um detalhe muito sério aqui, porque ele está dizendo que Cristo é o cabeça. Se eu falo não é assim, quem está sendo cabeça? Eu. E tem duas cabeças. Já viu um corpo com duas cabeças? A igreja é assim a mesa. Tem a minha cabeça, tem a sua, é assim. O que eu entendo mais disso aqui, irmão? Que não me importa a tua vontade, o que você pensa, o que você deseja, o que você quer, a tua cor, o perfume, a maneira, não importa lufas e quitibiribas. Fala para o irmão que está do lado assim, ó, a sua vontade não importa. Ai pastor, dói o coração ouvir isso. Irmão, quantas cabeças tem a igreja de Cristo? Então importa a vontade de quem? Do cabeça, de Cristo. Então não importa a minha vontade, não importa o que eu penso, não importa o que eu estou achando. Se eu achar não vale nada, sua opinião não presta. Ai, quando ele fala assim eu fico manifesta. Deixa eu falar algo para você. O que vale é o que Cristo pensa. O que vale é a opinião de Deus, irmão. O que é a vontade de Deus. A minha vontade, a sua, é nada. O que é tudo é a vontade do nosso cabeça, Cristo Jesus. Fala aleluia. Fala aleluia com vontade. Falou glória a Deus. Eu amo esse Jesus. Falei, eu não falo nada, mas Ele é tudo. Aleluia. É isso. Ele é tudo em nós, Cristo em nós, a esperança da glória. Essa é a segunda revelação. Qual que é a terceira revelação que você tem que entender aqui? Efésios 2, verso 19. 2:19. Assim, 2:19. Não foi. Foi. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Ai, aleluia, tem alguém vivo aqui? Irmão, você é da família de Deus. Que novidade maior? Você tem uma família. Essa família é de Deus, é a melhor. Cristo Deus, Ele fez tudo para viver em família com você. A unidade perfeita, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, em um ser só. Quando Ele faz o homem, diz, façamos o homem. Ele não estava só, Ele já era família. Aí Ele cria Adão e Eva, mais família. Ele aumentou a família. Ele queria filhos à semelhança e imagem de Jesus Cristo. Ainda quer filhos à semelhança e imagem de Cristo Jesus. Nós somos da família de Deus. Você não está sozinho. Você tem um Pai eterno. Você não será deixado para trás. Você não experimentará o gosto de enxofre que tem no inferno. Você é da família de Deus. Deus se preocupa com você. Fala aleluia. Deus se preocupa com... Há um carisma, há uma paixão no coração de Deus pela sua vida. Então é isso que você tem que entender também, que você é da família de Deus. E se você é da família de Deus, você tem que estar junto com os irmãos. Por isso que tem que ter alegria no nosso meio, não ser melancólico, tristeza, nossa, que coisa. Nós somos da família de Deus, irmãos. E na casa do Pai há lugar para descanso, na casa do Pai há provisão, na casa do Pai tem a macarronada com frango e Coca-Cola com limão dentro, na casa do Pai é uma alegria só, fala aleluia. Casa do Pai, lugar de descanso. Essa é a terceira revelação. E aí no verso 20, passa um versículo, ele continua dizendo:
edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício, outra revelação, que em Cristo nós somos agora uma construção, um edifício bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, na qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Outra revelação de Cristo, que nós somos a casa de Deus. Fala aleluia com vontade. Meu Deus do céu, eu vou falar aleluia, eu vou sentar e falar aleluia, vou vir pregar, eu vou fazer tudo aqui se você não fizer. O que eu quero dizer para você, irmãos, que isso tem que ser revelação. Você é o edifício, Deus veio habitar em nós, Cristo em nós, a esperança da glória. Falou aleluia. Alegria de ser morada de Deus. Se eu pegar esse prédio e separar aqui as caixas, separar o forro, separar o telhado e colocar lá fora, colocar um em cada parte, eu posso falar que isso é um prédio? Se eu tirar as colunas, se desce as portas e espalhar na rua, eu falo, está aqui o prédio da videira. Isso é um prédio? Isso são partes de um prédio. Um prédio só existe quando os materiais estão unidos. Agora olha a revelação. Para ser herdeiro, você tem que ser um em Cristo. Unidade, união. Para você, o segundo ponto de herdeiro, o segundo era ser corpo. O corpo precisa estar unido, senão não é corpo. Olha a base, olha onde está a unidade. Na herança tem que ser um em casa. No corpo tem que estar conectado, unido. Terceiro ponto, da família. Só é da família quem anda junto. Família anda junto, tem o mesmo sobrenome, tem o mesmo costume, tem a mesma maneira de fazer as coisas. Então o que está envolvido? A unidade. E o quarto ponto, edifício. Só é edifício se tiver tudo unido. Então a revelação de Cristo Jesus, que Paulo teve, do mistério de Jesus, é que a unidade é a base para recebermos a herança, a unidade é a base para fazermos parte da igreja, do corpo de Cristo, a unidade é a base para sermos famílias de Deus, e a unidade é a base para sermos o tabernáculo, a habitação, o edifício que Deus quer morar. Então eu preciso, para ser tudo isso, de unidade. Fala para o seu irmão, unidade. Estar junto, unidade. Agora veja, a unidade foi manchada, a unidade foi maculada. Nós lemos isso no primeiro capítulo. E você precisa entender que a queda, a derrota, sempre se dá por causa da quebra da unidade. Aonde não há unidade, há derrota. Uma família que não está unida, está derrotada. Um trabalho, uma equipe de trabalho que não funcionam unidos, vão ser derrotados. Um time de futebol que não joga unidos, vão ser derrotados. Então a unidade é a base para vencermos. E na história, a unidade maculada, manchada, proporcionou a exclusão de alguns seres. Nós vamos ver isso agora. Você tem que entender que quando Deus habitava só nos céus ali, havia a história contada lá em Isaías e também em Ezequiel. Nós vamos ler os textos, vou mencionar para vocês, já coloque aí o Isaías 14:13, pronto. Mas o céu estava em harmonia, em perfeito funcionamento, tudo sincronizado, havia unidade no céu. Aí um dos anjos ousou a quebrar a unidade. Eu vou ler para você o que ele fez. Está lá em Isaías 14:13. Isaías 14:13. Tem que ficar atento aí, ó. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Nas extremidades do norte subirei acima das mais altas nuvens, e serei
semelhante ao Altíssimo. Opa, vamos ver se nós aprendemos sobre unidade aqui, sobre os princípios da revelação do mistério de Cristo. Qual foi a falha de Lúcifer? Aqui ele fala de Lúcifer, um anjo, querubim da guarda. Diz o texto que ele queria subir ao céu, acima das estrelas de Deus, e que ele queria exaltar o trono dele no monte da congregação e ficar assentado lá nas extremidades do norte. Ele fala também: subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. O que Lúcifer aqui propôs? O que estava no coração dele? Qual foi o problema? O que ele perdeu o foco? Ele perdeu o foco que Deus é o cabeça, e ele quis ser o cabeça, ele quis estar acima. Olha o texto que diz lá em Ezequiel 28:15. Outro texto que fala sobre Lúcifer, e aqui tem a sentença de Lúcifer. 28 verso 15, Ezequiel: portanto, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado, fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Ouça-me. Lúcifer quis encabeçar o reino, ele não quis se submeter e depender, presta atenção em mim, da vontade de Deus. Nessa hora ele quebra a unidade, porque ele quebrou a unidade. O que Deus fez com ele? O que Deus fez com ele? Lançou fora. Alguém que não quer andar em unidade com Deus será excluído do reino de Deus. Você está entendendo? Ok? Estamos juntos na mesma velocidade aqui. Ok, irmãos, aqui desse lado? Porque Lúcifer não quis ser um com Deus, e ele quis ter o trono. Deus o excluiu do reino, está claro? Ok, faz um sinal de joia para mim. Aqui também, opa, boa. E aí? Boa. O que aconteceu com Adão e Eva? Adão e Eva, Deus fala: não toque dessa árvore. Isso, as crianças. Aí Adão e Eva comeu lá da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando Deus sobe, isso está lá em Gênesis 3 verso 13. Ele pergunta: disse o Senhor à mulher: o que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. O que acontece com Adão e Eva depois que eles decidem fazer a sua própria vontade e realizar o que eles queriam, bem queriam? Eles quebraram a unidade com Deus, e eles se esconderam. Sinal de quem não tem unidade é que ele se esconde. Fala para o seu irmão assim: ó, irmão, quando você se esconde é porque você está fora da unidade. Já ouviu alguém difícil de fazer contato? Você deixa a mensagem e não responde? É de gente que não anda em unidade. Agora volta para cá. O que Deus faz com Adão e Eva? Ouça-me. O que Deus faz? Expulsa do jardim. Mais uma vez, quem não quer andar em unidade com Deus será excluído da presença de Deus. Você está me ouvindo, irmãos? Isso é importante. Em ambos esses casos, Lúcifer e Adão e Eva, o resultado da quebra da unidade foi expulsão. Eles foram expulsos do convívio com Deus. Você precisa enxergar isso.
você precisa ter revelação. Quem for excluído da presença de Deus não poderá morar nos céus. Você foi excluso, você foi expulso, você foi retirado da presença de Deus. Quem não quer andar em unidade com Deus não entrará no reino de Deus. Isso é sério, porque tem muita gente querendo viver em ser igreja sem unidade. E você acha que porque você está sentado nessa cadeira, você vai sentar ao lado de Cristo Jesus? Quem te garante? Ninguém tem autoridade de julgar isso. Mas uma coisa eu digo: se você não tem uma vida de unidade, você será expulso da presença de Deus. E ó, pode estar doendo teu coração e se arregalando os olhos, que nem coruja para mim agora. Mas isso não fui eu quem falou. Isso você acabou de ver na Bíblia com aqueles que rejeitam andar em unidade com Deus. Deus expulsa da sua presença. Fala, ai, 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 ai. E eu quero ler um trecho que estava no livro. É uma maneira de eu sair assim da responsa. Eu quero ler algo que eu tirei do livro e coloquei aqui. Você sabe viver em unidade? Sabe? Se você não sabe, você precisa aprender a viver em unidade. Se você não sabe como viver em unidade, nós queremos ajudar você a aprender. Mas se você não quiser aprender, aí eu te pergunto: você quer aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? O que eu quero dizer para você, irmãos, é impossível, ouça-me, presta atenção, alguém que tem uma experiência com Deus não querer ser um com Deus. É impossível alguém que conheceu a Deus não querer viver em unidade com a igreja de Deus, porque você é a igreja de Deus. É impossível, por isso que você precisa ter essa revelação. Às vezes as pessoas relutam, não, mas tem que ficar junto. Irmãos, essa é a igreja de Jesus. E se você reluta em ter uma vida de unidade, você não faz parte do corpo de Cristo, que é a igreja. E quem não faz parte do corpo de Cristo será condenado. Por isso que ele pergunta: você quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Porque se você receber Jesus, Ele vir fazer morada em você, você vai querer ser um com Ele. Fala aleluia. Jesus, Ele é o exemplo perfeito da unidade. Sabe qual é a maior fragilidade da igreja? É viver uma vida sem unidade. E o que o diabo tem conseguido plantar dentro das igrejas, porque o foco do diabo não é atacar o mundo jaz no maligno, o mundo já está condenado no maligno, irmãos. Satanás não tem que fazer força nenhuma, Marcos, para o mundo já era, o mundo está lascado. Agora a luta de Satanás é contra quem? Contra a igreja. Então o que Satanás consegue fazer? Ele consegue mudar o foco. Ele consegue fragilizar a igreja. Tá bom, você pensa que é a igreja, mas você não precisa viver junto não. Você não precisa ter unidade, você não precisa participar, você não precisa influenciar, você não precisa viver a mesma vontade, viver o mesmo propósito. Então existem várias igrejas sem a visão da unidade. Isso fragiliza o corpo. Seja sincero, você vive uma vida de unidade? Sincero. Agora veja, olha a situação. Você não é mais desse mundo. Lá fora você não se sente à vontade. Você já não é desse mundo. E você também não vive em unidade com o reino de Deus. Olha que tragédia. O mundo te odeia e Satanás fica guerreando contra você. E você desconectado da igreja. Você é uma presa fácil. O mundo que te odeia, Satanás que te persegue, e a igreja, que as obras do inferno estão na onde? Debaixo dos pés da igreja. Você não quer ser igreja, você está lascado, irmão, está frito, vai sobrar só a poeira de você, porque você está sem proteção. Você está me ouvindo?
Fala aleluia. Agora, olha o exemplo de Jesus. Eu quero enfatizar isso. Filipenses 2, verso 5. Filipenses 2, verso 5. Projeta. Olha lá, presta atenção. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. Fala para o seu irmão, se esvaziar. Assumindo forma de, fala, servo, tornando-se semelhança de homens, reconhecido em figura humana, e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Que declaração poderosa! Mas Cristo, sendo Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus, mas antes a si mesmo se esvaziou. Sabe qual é o teu problema? Que não consegue viver em unidade. Você não se esvazia de si, você não abre mão de você, você quer da sua maneira, não te agradou, vai embora. Ai que pregação dura, casca fora. Ai que louvor demorado, linha na pipa. Sabe, você não se esvazia, as pessoas não permanecem naquilo que Deus tem colocado diante delas, porque elas são cheias de si. Você precisa seguir o exemplo de Cristo. Ele se esvaziou. Falei, se esvaziou. Ele se esvaziou. Sabe qual foi o problema de Lúcifer? Estava cheio de si. Eu quero ser, eu quero estar, eu sou o cara. Você é um Zé Mané, um bocoió. Tem nada em você perfeito, mas Cristo em você. Quando Deus olha para você, irmão, por isso você tem que ser um com Deus, porque quando um com Cristo, quando Deus olha para você, Ele não olha a Mônica, Ele olha Cristo morto na cruz pela Mônica. Então todos os defeitos da Mônica, todas as falhas da Mônica estão cobertas pelo sangue do Cordeiro. Então quando Ele olha para a Mônica, Ele vê a cruz. É isso que nós precisamos entender. Por isso que eu tenho que me unir a Deus, porque quando eu sou um com Cristo, Deus olha para mim, Ele vê o Cristo morto e me perdoando de todos os pecados. Essa é a verdade do Evangelho, essa é a pregação. Adão se encheu de si, Lúcifer se encheu de si, fez a sua vontade. Jesus se tornou criatura e deu exemplo como uma criatura pode ser um com Deus. Fala, um com Deus. Se esvaziou, provou que um homem pode viver em completa unidade com o Senhor. Ele mostrou que é possível ser um com o Pai. Ele passou as mesmas tribulações. Essa unidade foi provada até a morte, foi ameaçado. É só tirar um prato de comida que você já rebela. Mas Cristo obedeceu até a morte. Fala, um com Deus. Obrigado. A cruz foi o lugar dessa união. Você só pode ter seus pecados perdoados se você for um com Cristo. Ser um com Cristo é ter o benefício da cruz. Ser um com o Senhor. O que Deus diz da cruz? Que nela os nossos pecados foram e as nossas enfermidades foram saradas. Por isso que nós temos que ser um com Cristo. Fala aleluia. Romanos 6, verso 6 diz assim, vou ler para você, não precisa abrir. Sabendo isso, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Na cruz, nós fomos crucificados com Cristo Jesus na cruz.
Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive em mim, aleluia. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu, não vivo mais eu fui para a cruz. Aquele que quer ser meu discípulo, tome a sua cruz, siga-me. Esse é o segredo do Evangelho. O Evangelho não é prosperar, o Evangelho não é enriquecer você. O Evangelho de Deus não é para restaurar teu casamento. O Evangelho de Deus não tem a ver com curar as tuas feridas. Isso tudo é consequência de um Evangelho, mas não é o foco do Evangelho. O foco do Evangelho é ser um com Deus. Fala aleluia. Fala para o seu irmão, a unidade é uma escolha. Fala, você tem liberdade. Deus te dá liberdade para que você responda. Você quer ser um com Deus? Pergunta para o seu irmão aí, quer ser um com Deus? O que ele respondeu? Óbvio. Oh, sim, aleluia. Agora pergunta assim, você quer ser um com a igreja? Porque não é possível ser um com Deus sem ser um com o corpo de Deus. Amém, irmãos? Isso tem que estar claro para você. Fala assim, irmão, você sabe qual é a senha para entrar no céu? Sabe qual é o password? Sabe como é a senha? A senha é unidade. Unidade. Agora eu quero que você abra esse texto aqui. Luciano, vem aqui no teclado para mim. João capítulo 17. Luciano, projeta aí. Presta atenção, irmãos. Nós vamos ler a última oração que Jesus faz a Deus. Pensa, a última. Após isso, Cristo ia morrer na cruz. A última oração, antes do Getsemane, que ele entrega a sua vontade. Essa oração a Bíblia chama de oração sacerdotal, que Jesus faz a Deus. Presta atenção comigo, você vai grifar na sua Bíblia toda vez que você ver a frase sejam um. Olha o que está escrito: é por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus, Pai. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu. Presta atenção em mim, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Eu lhes tenho dado a tua palavra, Pai, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tires do mundo,
e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, Pai. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu vos enviei ao mundo, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Você está incluído nessa oração. A fim, com o propósito de que eles sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Jesus não pediu para que Deus nos desse carros. Jesus não pediu para que Deus nos colocasse em casas triplex, 3 andares, que fizesse viagens de navios. Jesus não pediu nada, bênção nenhuma Jesus pediu para que Deus nos desse. Mas a oração que Jesus fez, a oração de entrega, a última oração sacerdotal, o fim da vida de Jesus, o alvo de Jesus era: Pai, para que eles sejam um, para que eles vivam em unidade, aperfeiçoe a vida deles na unidade, Pai. E Ele diz ainda mais: para que o mundo creia que o Senhor me enviaste, a minha igreja precisa andar em unidade. Sabe por que as pessoas não se aproximam? A igreja não está vivendo em unidade. Jesus ora, eu imagino o coração desse homem, os amigos Pedro, João, Tiago, Mateus, 3 anos intensos, 3 anos e meio envolvidos, fazendo milagre, acordando cedo, dormindo tarde, fazendo jejum, comendo para valer, indo em festa, indo expulsar demônio, ensinando, corrigindo, sendo perseguido, escapando. Tinha intimidade. João deitava no peito de Jesus, reclinava no peito de Jesus, falava ao pé do ouvido. Pedro, aquele ímpeto, defendia Jesus, falava: nada vai acontecer contigo. Era o mais ousado. João, o mais aconchegado. Tiago, que ficava avaliando, que ficava analisando, que ia anotando tudo. Mateus, o que cuidava lá dos enfermos. Lucas, o outro. E aí esse povo andando com Jesus. E Jesus se retira e faz uma oração: Pai, eu vou embora, eu só te peço que eles permaneçam unidos, porque a igreja, ela precisa ter unidade, para que o mundo creia que foi o Senhor quem me enviou. O segredo da noiva é a unidade. O coração de Deus é a unidade. Ele não pediu cura, não pediu bênçãos. O grande problema é que as pessoas não entendem que se formos um com o Senhor, tudo que nós necessitamos, Ele vai nos dar. As pessoas não vão atrás, para e pensa: será que você não veio aqui por causa que você queria uma bênção? Será que a sua expectativa ao entrar nesse culto foi assim: eu vou lá porque eu preciso de um milagre, eu vou lá porque eu preciso de uma cura? Conversando com um dos meus discípulos,
falou: pastor, eu fico olhando essas igrejas que ficam vendendo coisas, que ficam fazendo propaganda de coisas, a quantidade de pessoas que tem lá. Pastor, o que acontece? E nós, para ganhar uma alma e fazer dela um vencedor, o que tem de gente que fica cambaleando, o que tem de gente que se afasta, tem de gente que desiste, dá um trabalho para ensinar o caminho da verdade. Por quê, pastor? Irmão, não deixa Satanás tirar o seu foco. O que o diabo tem feito nas igrejas é colocar os olhos das pessoas nas bênçãos, e elas ficam impedidas de ver a Deus. Aqui o que nós fazemos é pôr os olhos das pessoas em Deus, porque as bênçãos vão vir e eu não preciso me preocupar com elas, mas eu preciso ter um coração para Deus. A verdade do Evangelho não é prosperidade, a verdade do Evangelho é cruz. A verdade do Evangelho é negar a si mesmo. A verdade do Evangelho é uma vida de cruz, de abrir mão da vontade própria. Alguém que pregue outro Evangelho é anátema. Alguém que pregue outro Evangelho é falso profeta. Falso profeta prega outro Evangelho, e o único Evangelho que Cristo pregou: tome a sua cruz, siga-se a mim mesmo. Mas siga-me a mim, negue a si mesmo. Esse é o Evangelho que não estão pregando. Não estão pregando, estão pregando para você enriquecer. Eu estou nem preocupado se eu vou enriquecer. Não tenho sonhos e conquistas. Não tenho. Tudo que eu tenho, Deus me deu pela sua graça. O meu coração é Deus. Passo aflições, passo medos, passo tribulações, ameaças. Me preocupo com a comida da minha casa, com as minhas contas. Quero andar digno diante de Deus, mas eu tenho um Pai, eu tenho um Deus poderoso. Eu não busco bênçãos, eu busco a Deus. E Deus me deu o que Ele achar melhor. Faço de novo essa pergunta para você: se Deus não te desse nada que você veio buscar essa noite, se Deus nunca fosse te curar dessa enfermidade, se Deus não for restaurar o seu casamento, se Deus não for te abençoar, não for abrir as portas de emprego, você vai continuar buscando esse Deus? Você continuará buscando insaciadamente esse Senhor? Ou você só está atrás daquilo que está no bolso do Pai? Pois bem, essa igreja é uma igreja de gente que busca a Deus, de gente que não fica fazendo campanha para enriquecer, não vai ficar vendendo o galho da oliveira do Monte Sinai, os cravos da cruz de Cristo. Não vou vender nada disso. Nosso coração é a Deus, o foco é o Senhor. Essa é a estratégia do diabo em tirar a unidade, porque ninguém pode ser um com Deus se ficar de olho no que está no bolso de Deus. Você tem que ser um com Deus. Esquece, irmão, Deus vai te dar o melhor, mas seja um com Deus, e aí você está no alvo correto. Avalie-se. Quando é que você mais busca o Senhor? Pare e pensa. Quando é que você está lá? Quando é que você ora mais? Quando é que você põe o seu coração para vou fazer um jejum? Não preciso fazer um jejum. Quando é que você vai se alimentar da palavra? Quando você não falta um culto? Quando você não falta uma célula? Para e pensa, seja sincero. Não é quando você está sendo ameaçado de alguma coisa, ou quando você precisa muito de alguma coisa. Nossa, eu preciso fazer tal coisa, eu preciso tomar uma decisão, eu vou buscar Deus, eu não posso faltar hoje. Isso mostra que o seu coração é pelas coisas que Deus tem. Mas se você tem uma vida de pastor, eu não peço nada. Não é pecado pedir. A Bíblia diz: pedir, dar-se-vos-á. Mas o problema é quando você só pede. Você pede carro, você pede casa, você pede deixa eu ir, ainda bem que o Espírito está aqui. Você pede um monte de coisa, mas às vezes você não pede: eu quero mais intimidade. Senhor, eu quero abrir mão da minha vontade. Senhor, eu quero aprender a ouvir a Tua voz e caminhar conforme a Sua vontade. Eu quero ser controlado pelo Espírito. Não pede isso. Isso mostra o quanto nós somos carnais.
o quanto Satanás tem tirado o nosso foco. Esse jejum é para pôr a igreja numa linha. Esse jejum está fazendo isso aqui com a gente, ó, colocando todo mundo no mesmo rumo, todo mundo olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Está colocando a gente dando murro em lugar certo, sem desferir golpes no ar, correndo a carreira que nos está proposta, sem perder tempo, sem olhar para as coisas que nos distraem, mas nós queremos a glória de Deus. Você só pode viver isso se entender que Deus opera através da unidade. Fique de pé. Quantos agora têm revelação da importância da unidade em nosso meio? Você entende que é importante? Qual que foi o conteúdo? O que Cristo repete várias vezes na oração dele? Que sejamos, fala irmão, ser um. Fala para o seu irmão, ser um. Unidade. Sabe para que existe a sua célula? Para você ser um. Sabe qual é o problema das pessoas que não frequentam célula? Não são um com Deus. Doa o que doei no seu ouvido isso, mas você nunca será um com Deus se você não estiver em unidade com a sua célula. Por isso que a gente pega no pé. Aí eu pergunto a você: quantos de nós trocamos de estar no jejum da unidade durante a semana, trocamos por qualquer coisa boba, coisas que às vezes você podia fazer depois, mas a gente não abre mão, a gente não deixa Cristo ser o cabeça. Nós estamos lendo isso aqui, tudo que eu preguei para você, você provavelmente leu, eu espero que tenha lido durante a semana. Mas enquanto eu pregava, você fazia: uau, meu Deus, Jesus. Está faltando revelação. Você está precisando viver aquilo que você está lendo. Você está precisando pôr em prática aquilo que Deus está falando. Feche seus olhos e avalie o seu coração. Avalie o seu coração. Por favor, seja sincero com você agora. Por favor. Cristo Jesus fez uma oração e incluiu eu e você nela. E Ele pediu: sejam um. Pai Santo, eu só peço que eles sejam um, que eles tenham unidade. Aí eu pergunto para você: esse tem sido o seu coração? Você tem sido um? Tem buscado a ser um com a tua célula? Buscado a ser um com o teu pastor? Buscado ser um com a sua esposa, esposo? Buscado ser um com o teu chefe, irmão? Você que trabalha, irmã? Porque se você não aprender a ser um, a vida de unidade vai demonstrar que Deus enviou Cristo. As igrejas não estão vivendo isso hoje em dia. Dizem que o evangelho está crescendo, mas aumenta a criminalidade. Eu não consigo compreender isso. Dizem que o evangelho está crescendo e aumenta o tráfico de droga. Eu não consigo compreender isso. Porque quando o evangelho cresce, o reino das trevas, o império das trevas, ele retrocede. Que evangelho está sendo pregado? O evangelho do conforto, da vontade própria. Onde estão aqueles que tomam a cruz de Cristo, o evangelho da cruz? Se outro pregar qualquer evangelho diferente do que você tem pregado, diz Jesus, esse é o falso profeta. Mentiras, estão mentindo para o povo, e o povo está sendo guiado como ovelhas para o matadouro. Vão ser abatidos, e Deus requererá o sangue dessas ovelhas da mão desses pastores, porque eles comem da gordura, Ezequiel 34, se alimentam da lã, usurpam e tragam aquilo que é do governo das ovelhas. Avalie o seu coração agora, como você está em unidade. E eu queria fazer um apelo nessa hora.